E aí galera, beleza? O assunto do hashtag de hoje é carreira, profissão. Se você tem alguma dúvida e quer saber o que Deus pensa sobre isso para a tua vida, vem junto comigo. Para pensarmos sobre profissão e carreira, sob uma ótica cristã, nós precisamos olhar o mundo ao nosso redor, inicialmente, e tentarmos entender como esse sistema funciona. Por exemplo, podemos pensar em algumas personalidades da nossa sociedade, como alguns jornalistas famosos, Serginho Groisman e Jô Soares. Eles são reconhecidos na nossa sociedade pelo que eles fazem, pela profissão que eles exercem, e o fazem muito bem. Outras duas personalidades que nós podemos observar são Steve Jobs, que já não está entre nós, e Bill Gates, mestres da tecnologia. Encantam o mundo com a sua inovação. Também podemos recorrer aos campos de futebol, com Neymar e Messi, encantando o público com seus dribles, e são reconhecidos porque são excelentes jogadores de futebol. Se você prestar atenção, os três exemplos, jornalistas, mestres da tecnologia e jogadores de futebol, são todas essas personalidades reconhecidas por aquilo que eles fazem. E a balança da sociedade tem feito isso com nossos jovens e adolescentes há bastante tempo. A primeira pergunta que sempre vem é: o que você vai ser quando crescer? Logo depois as perguntas começam a se acentuar. Que graduação você vai ter? Você precisa escolher muito rápido, já com 16, 17 anos, a faculdade que vai ter. Depois vem a pós-graduação, outros cursos, especializações, e a balança da sociedade vai sufocando cada vez mais nossos jovens e adolescentes a encontrarem uma profissão na idade a qual muitos não estão preparados para encontrar. Na balança de Deus, a pergunta é outra. A pergunta não é qual é a nossa profissão, mas a pergunta é quem nós somos. Essa pergunta tem a ver com caráter, tem a ver com essência, tem a ver com coração. Deus está muito mais preocupado com que não percamos o foco do que com qual profissão nós exercemos. Deus está sempre preocupado com coisas que têm peso eterno, com coisas que têm validade eterna. Perceba só, quando Ele nos encontrou, quando Ele me encontrou e te encontrou, cada um de nós, em uma certa etapa da nossa vida, Ele fez uma revolução na nossa vida. E Ele tornou aquilo que para a sociedade é primeiro lugar, carreira, profissão, estudos, segundo lugar. Ou seja, em primeiro lugar, Ele nos tornou embaixadores de Cristo, ministros dele. Homens e mulheres que trabalham em prol de Jesus, com a marca de Jesus. E aí já não importa mais qual carreira ou profissão nós vamos ter, mas sim quem nós somos em Cristo. Mas é uma pena que essa inversão de valores que a sociedade traz para os nossos jovens e adolescentes seja tão sentida hoje em dia nas nossas igrejas. É muito triste isso. Veja só, hoje, profissão é prioridade. Não só para os nossos jovens e adolescentes, mas também para os adultos ao nosso redor. A profissão caracteriza quem nós somos. Veja bem, hoje em dia, reino de Deus é passatempo. Infelizmente, reino de Deus é passatempo. Porém, há uma esperança. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso significa que nós podemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso significa que nós podemos fazer com que nossas profissões se tornem secundárias, ou apenas meios pelo qual nós levamos o Evangelho para as pessoas. Essa é a proposta de Jesus, que nós levemos o Evangelho, seja qual for a profissão, para o mundo inteiro. E causemos marcas profundas nas vidas das pessoas. Impressões profundas com o perfume de Cristo, com o caráter de Cristo, com o amor de Cristo. Essa é a verdadeira revolução da identidade.
quando Jesus nos encontra ao longo da caminhada e fala para nós: filho meu, você agora não precisa mais se preocupar qual a sua carreira e sua profissão em primeiro lugar. Você precisa se preocupar em ter o meu caráter, em viver a vida que eu tenho para você. Então, seja lixeiro, seja pedreiro, seja médico, seja dentista, seja jogador de futebol, seja jornalista, seja o que for, seja marcante na vida das pessoas com o caráter de Cristo. Pensando em tudo isso, qual é a sua verdadeira identidade? Você é reconhecido simplesmente pela sua profissão, pelos seus estudos, pela sua carreira, pelos seus diplomas? Ou você é reconhecido na sociedade por ser um homem e uma mulher, um jovem e um adolescente que tem o caráter de Cristo, que exala o perfume de Cristo? Atos 20, 24 diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. É fantástico, gente. Nós podemos exercer qualquer profissão, desde que ela não seja o primeiro lugar em nossas vidas. Nós podemos exercer qualquer profissão, mas precisamos lembrar, em primeiro lugar, que Deus fez uma revolução na nossa identidade, uma revolução nas nossas vidas, e quer que nós marquemos a vida de outras pessoas com o amor, com a vida e com o caráter de Jesus.